Sejam bem-vindos ao Entreprenau, a maior conferência de empreendedorismo da Universidade do Porto. O meu nome é Ana Rita Basto e é um prazer estar aqui convosco naquela que vai ser o primeiro de vários debates que vamos levar até si ao longo dos próximos meses. Ora, a pergunta de hoje parece simples, mas poderá ter aqui alguma complexidade. A pergunta é: o poder é público? É a pergunta que vamos tentar responder e que dá o mote ao debate de hoje e que tentaremos responder, claro está, através dos nossos convidados esta tarde. Joana Mendonça é Presidente da Agência Nacional de Inovação e também professora no Instituto Superior Técnico, agradeço por estar connosco. O engenheiro Rui Monteiro, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e aqui ao meu lado tem Filipe Araújo, que é Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto. Começamos com esta pergunta e começo por si, se calhar, Joana Mendonça. O poder é público? O que é que lhe sugere esta pergunta em termos de respostas? Acho que a pergunta é bastante mais complexa. Não sei se nós vamos conseguir respondê-la aqui neste debate. Podemos talvez pensar, o poder não é só público, acho que também é público. Acho que se me oferece dizer assim de forma mais rápida. Há muitas formas de ver este poder, ou esta palavra, a palavra poder. Falando em poder público, Sr. Vice-Presidente, acho que passava-lhe a bola para percebermos aqui o que é que lhe encerra. Tem, obviamente, uma noção clara daquilo que é o poder público, político aqui também. Este poder é público, onde é que entra aqui o privado, onde é que entra a iniciativa também pessoal? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado. Queria dar os parabéns pela iniciativa. É muito bom termos espaços para discutir empreendedorismo, para discutir a inovação, para percebermos um bocadinho o caminho que todos temos vindo a percorrer como país, mas também como a cidade tem feito nos últimos tempos. Claramente, eu acho que cada vez mais eu gosto de enquadrar o poder como estando na mão dos cidadãos. Portanto, são os cidadãos que nos elegem, são os cidadãos que nos digamos, também definem. De certa maneira, eu gosto sempre de tentar ainda ter esse imaginário de que estamos a decidir e a tomar decisões que em prol de um futuro melhor para todos. Agora, claramente há desse poder dos cidadãos que emana em eleições e pode emanar de variedíssimas formas. Hoje em dia fala-se em muitos processos até de cocriação com os cidadãos, etc. O cidadão em si também tem muito poder perante aquilo que são as empresas, os produtos, a atividade económica. Às vezes parece que não, mas tem de facto um poder muito grande. Mas também gosto de enquadrar numa perspectiva de que há um poder público e há um poder muito importante do lado do setor privado que importa sempre salvaguardar e até enaltecer, porque vejo sempre isto num complemento. Não quero deixar de ter uma perspectiva da qual nós temos defendido, até mesmo como cidade ou como município, de que o poder público, por exemplo, pode liderar dando o exemplo, e aqui estamos a trabalhar em variadíssimas áreas que hoje nos dizem muito, desde o ambiente, a transição digital, todas as questões de sustentabilidade, mas todas as questões, por exemplo, de inovação social, todos estes aspectos, parece-me que acho mesmo que o setor público deve dar o exemplo, muitas vezes deve ser o catalisador até de algumas destas áreas, em muitas outras deve ser um facilitador, o seu papel é um mero facilitador, onde pode potenciar o aparecimento de novas soluções, de novas empresas, e aí a cidade do Porto, felizmente, tem uma academia, chamamos-lhe assim, uma produção de conhecimento muito grande através da sua universidade, dos seus institutos politécnicos, todos os institutos de investigação e desenvolvimento que temos, e que depois convém tentarmos sempre que esse conhecimento se traduza depois em criação de emprego, em criação e geração de riqueza, que essa é uma parte extremamente importante. Portanto, eu quero acreditar que há vários poderes, se quisermos. Já lá vamos também a esse agente facilitador, que acho importante para quem nos está também a ver. Engenheiro Rui Monteiro, há também na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte esta noção de que é preciso facilitar, que é preciso fazer este papel facilitador. Entende este poder como um poder público ou, de facto, entende este poder como um poder de sinergias que têm que ser feitas em rede? Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Quando me convidaram, ouvi a primeira pergunta e pensei, bem, mas que raio, se me fizer esta pergunta, o que é que eu respondo? Não foi fácil pensar o que é que eu poderia responder a uma pergunta dessa.
E eu acho que, olhando a questão que agora me coloca e colocando a questão também da Comissão de Coordenação, daquilo que a gente faz na Comissão de Coordenação, assim, o poder público no sentido do poder político, não é? Ou do poder público no sentido que são instituições públicas que são mandatadas pelo poder político democraticamente eleito, no fundo são responsáveis por uma coisa importante. A maior parte das coisas que acontecem numa sociedade resultam de arranjos institucionais que são resultado do poder político e das políticas públicas. Quer dizer, não é puramente a lógica completamente atomizada dos diferentes agentes que produz um conjunto de coisas. E por isso muito do que a gente faz resulta exatamente dos arranjos institucionais, e tem coisas relativamente simples. Um país que poupa mais ou poupa menos não resulta só de coisas de natureza cultural, mas dos arranjos institucionais que o poder político faz ou deixa de fazer. Um país é mais empreendedor, tem um sistema científico-tecnológico mais robusto ou menos robusto, é mais especializado numa área ou outra, em função de políticas públicas e de arranjos institucionais, independentemente dessa vontade atomizada dos diferentes agentes económicos. E por isso, a Comissão de Coordenação olha como uma entidade pública e tem uma coisa que lhe dá especial responsabilidade, que é o facto de gerir as políticas públicas financiadas pela União Europeia, por isso a política de coesão, e por isso normalmente é o que esperam os agentes privados e públicos na região, é que de facto a Comissão de Coordenação seja capaz de olhar para a região de uma maneira ampla, não necessariamente só sobre as políticas públicas, que ela tem responsabilidade de gerir, mas também e sobretudo pelo facto de gerir essas políticas públicas, e essas políticas públicas têm consequências do ponto de vista económico, do ponto de vista, já que estamos a falar disso, do ponto de vista do empreendedorismo tecnológico enquanto fator importante de mudança estrutural da economia regional e da economia portuguesa, um empreendedorismo que é muito importante do ponto de vista de uma região que tem uma base industrial muito forte, talvez a mais importante do país, desse ponto de vista, e com uma orientação exportadora, mas que hoje em dia é muito eficiente a fazer o que faz, mas porventura para gerar mais valor acrescentado tem que fazer coisas diferentes do que aquilo que faz, ou pelo menos ser mais predominante em algumas coisas que hoje faz e que terá que fazer mais, e menos de algumas que faz. É nessa perspectiva que a Comissão de Coordenação olha, e é também essa a expectativa dos agentes territoriais, privados, públicos, associativos de toda a natureza, esperam da Comissão de Coordenação, não é? Que exerça a sua função pública de olhar para esta necessidade de ter políticas públicas adaptadas a esta. Depois podemos discutir mais em detalhe. Já lá vamos discutir exatamente que políticas são essas. Se me permita, já que claro isto que é um sim. debate, vou tomar uso, porque acho que isto tem interesse numa lógica de continuidade. Esta questão que foi levantada aborda uma questão muito importante, que é o papel das instituições, e que nós temos pouca tendência a debater, digamos assim, no espaço público, esse sim verdadeiramente público. O papel das instituições, que nós acho que negligenciamos um bocadinho, embora todos saibamos a sua importância, mas sobretudo a sua importância naquilo que é o potenciar a inovação como um mecanismo de crescimento, não é? Neste contexto, há um livro muito interessante, do último livro do Daron Acemoglu, que é um economista do MIT, e que tem um livro chamado Why Nations Fail, e fala precisamente do poder das instituições e o papel das instituições na promoção da inovação disruptiva, que, enfim, aliás, seguindo a teoria depois de Schumpeter, vai promover o crescimento. Portanto, e é esse trabalho que parece, embora pareça muito conceptual, isso na verdade é o que nós fazemos na Agência de Inovação, e daí a importância também do nosso trabalho, né? De promover a inovação como forma de crescimento económico, aliás, no seguimento e em colaboração com já as defendeu várias vezes que essa mesma inovação pode ser a chave, uma chave muito importante para promover, de facto, essa competitividade das empresas. É impossível falar em empreendedorismo sem falar em inovação. Na verdade, nem sequer sou eu que defendo, não é? Isso está muito estudado, não é? Começa de facto, com o Schumpeter, o economista austríaco, que em 1934 lançou um livro que explica como é que a inovação de facto cria novo valor na economia, e através do empreendedor que põe a inovação no mercado promove o crescimento, faz a disrupção, a chamada creative destruction, destruição criativa, o conceito que ele introduziu, e por isso mesmo o empreendedorismo visto desse ponto de vista, porque depois naturalmente diferentes pessoas, há um problema dentro do empreendedorismo, diferentes pessoas têm diferentes leituras do que é, mas tal como descrito pelo Schumpeter, é de facto um elemento-chave para transformar a economia através da inovação e a colocação da inovação no mercado. E é possível definir o que é essa inovação hoje em dia? Medir?
definir e medir não são a mesma coisa, não é? Sim, Portanto, mas definir e medir. Definir, nós ainda hoje usamos a definição do Schumpeter, que é a colocação de facto de produtos e serviços no mercado, ou a melhoria de produtos e serviços já existentes no mercado, ou a melhoria de processos, ou a entrada em novos mercados, enfim. De facto, nós ainda hoje usamos a definição de Schumpeter de 1934, que define isso mesmo, produtos e serviços novos ou significativamente melhorados entrados no mercado. E, portanto, definir-se e medir é mais difícil, mas existe muito trabalho feito no contexto internacional, no qual Portugal colabora, e há um inquérito comunitário à inovação que é utilizado e medido em muitos países da OCDE, e portanto podemos medir, e nele medimos, por exemplo, a percentagem de empresas que introduziu alguma inovação, não é? E pronto, aí é que Portugal tem, eu acho que ainda temos caminho muito por onde crescer, mas temos massa crítica material para fazer crescer, no meu entender, não é? Portanto, é esta promoção da inovação, portanto, que eu acho que é crítica para fazer crescer este número, que está na ordem dos 32%. Vamos lá ver como é que se promove e como é que estas entidades públicas nos podem ajudar. Filipe Araújo falou há pouco aí em várias formas que, neste caso, a autarquia, que está aqui a representar, tem para fazer essa promoção. Quando falamos de projetos e de inovação e também de empreendedorismo, a questão do financiamento vem lá à cabeça, mas nem sempre é uma questão só de financiar, e quando eu digo financiar, a tirar dinheiro. Ou seja, quem nos está a ver quer saber que tipo de projetos e que tipo de apoio é que a Câmara efetivamente dá a estes empreendedores. Muito bem. Não, eu, antes de mais, gostava só de referir, nós estamos precisamente aqui no Porto Innovation Hub, ou seja, estamos na suposta casa de inovação que a cidade e o município tentou pôr à disposição da comunidade. Daqui se podem, os empreendedores podem reunir, aqui temos associações como o Porto Tech Hub, a sua casa, associações de inteligência artificial, promovemos e debatemos, tal como hoje é este evento aqui, e este é um aspecto fundamental, ou seja, um ecossistema de empreendedorismo, de inovação, tem que ser nutrido, tem que ter dinâmicas, e aí o município, volto a frisar, tem um papel de facilitador, de catalisador, e queremos ocupar esse papel. Mas gostava de pegar no tema que nos levou a introduzir a inovação, até como pelouro no município há 8 anos atrás, da primeira vez que eu fui eleito. E é uma lógica de que as cidades se foram transformando ao longo do tempo, muito à custa destes processos de inovação, sejam disruptivos ou não sejam disruptivos, mas uma lógica que não tem que ser tecnológica e que ao longo de séculos foi alterando as cidades. E nós queremos continuar a catalisar esse ecossistema, temos que, percebendo nós e estando enquadrados também naquilo que vai surgindo, e para isso temos desenvolvido uma série de programas destinados àquilo que nós há 8 anos chamamos que era, temos um ecossistema de empreendedorismo na cidade do Porto que advém de termos uma área de ensino universitário e toda a área de investigação muito forte, muito pujante no país, e daí já temos muito conhecimento e muitas empresas e muita inovação criada, nomeadamente com polos como a UpTech, onde já tínhamos centenas de startups criadas, e nós sempre nos ocupamos num aspecto muito importante que a região norte também soube fazer ao longo dos tempos, eu diria dos séculos, mas ao longo dos tempos, que foi escalar os negócios. E isso é algo muito importante no país. E, portanto, um dos programas que nós sempre nos aplicamos chamava-se Scale Up Porto e chama-se Scale Up Porto e está muito vocacionado para quê? Em capacitar esse ecossistema, em trabalhar com fontes de financiamento, obviamente, e em projetar esse ecossistema no panorama mundial para estar sob o radar daquilo que são não só os negócios que eles podem estabelecer, como os investidores que aí podem aparecer. Eu acho que hoje, passado alguns anos, eu já tenho a sorte, acho eu, o privilégio de ter alguns anos nesta área, nós hoje claramente temos um radar completamente diferente, ou estamos num radar completamente diferente no mundo, temos muitas empresas com financiamentos e com investimentos já de índole muito grandes, já falamos em unicórnios no país, coisa que há uns anos atrás nem sequer falávamos. Temos empresas que eu convido alguns a verem alguns livros que nós produzimos há uns anos atrás, que eram meras empresas que estavam, não digo nas garagens, mas na UpTech com 1 ou 2 pessoas, e hoje são os tais unicórnios. E, portanto, o nosso papel tem muito a ver com isto. Como é que nós dinamizamos, como é que nós criamos, de facto, valor, como é que criamos postos de trabalho, e só nos últimos anos, nós fizemos um estudo e entre 2015 e 2018, por exemplo, foram criados mais de 7.000 postos de trabalho só à custa destas empresas. Portanto, é de dimensão, numa cidade como o Porto, é já muito importante. E, portanto, estamos muito focados neste aspecto. Só dar um exemplo.
uma das coisas que nós nos ocupamos é em pegar nas corporate, nas empresas maiores, e convidá-las a conhecer o ecossistema. Mas não convidamos nos típicos speeches de 5 minutos, não. Fazemos o match entre empresas primeiro, e essas empresas reúnem num programa que se chama Doing Business, já com startups que elas têm, de facto, interesse em fazer negócio. Portanto, não é uma questão só de conhecer, é uma questão de fazer negócio. De criar valor e criar riqueza. Portanto, existem vários destes projetos. Mas valor acrescentado também à cidade e à região. Que traz imenso valor acrescentado. Aliás, isto é um ciclo virtuoso que saibamos nós, pelas várias políticas públicas, sejam elas de índole nacional, regional ou local, promover, não descurando que isto tem até diria um pipeline de pequenas ideias que vêm do sistema científico, como é que nós as conseguimos projetar na área de negócio. Nós sabemos, por exemplo, que há áreas mesmo na cidade em que somos extremamente fortes, como é a área da saúde, e como é que nós conseguimos que esses grandes investigadores, essas grandes ideias, depois se traduzam nas grandes empresas que nós vemos aparecer por outros países. Eu ainda hoje falava de um projeto que nós, Câmara Municipal do Porto, através das Águas do Porto, Águas e Energia do Porto, a nossa empresa municipal, que é a avaliação do vírus Covid nas águas residuais. E isso foi feito pelo Laboratório das Águas, com o CIMAR, com o I3S, com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e com a DGS, com os ACES, portanto, locais. E nós hoje temos um sistema preditivo, tecnológico preditivo, que consegue antecipar aquilo que são os centenas de milhares de testes que os cidadãos depois fazem. Nós, antecipadamente, conseguimos disponibilizar esses valores, por exemplo. Portanto, toda esta riqueza é algo que nós temos que promover enquanto entidades públicas, mas que, obviamente, temos que ter o sistema científico, as empresas, depois a criar valor e a criar negócio. Rui Monteiro, quando entramos aqui na esfera, que há pouco falava de fundos europeus e de financiamento europeu, parece que as coisas complicam para um simples empreendedor. Ou seja, há essas oportunidades, elas estão lá, estão visíveis, de fácil acesso. Como é que é possível chegar até elas? Deixe-me dizer, primeiro enquadrar um bocadinho a questão e tentar também dar alguma continuidade e depois enquadrar a sua... Primeiro que tudo, é preciso perceber um bocadinho que a inovação tem uma dimensão profundamente sistémica e contextual. Isto é, sistémica no sentido que nós temos uma visão um bocadinho mitificada de alguém descoberto. Quer dizer, estava a ver se me lembrava assim de uma imagem. O único que me lembrei que era o professor Pardal, que era nos livros do Tipo Patinhas, não é? que era um tipo que inventava umas coisas. Quer dizer, na altura nós explorava muito esta dimensão do mercado, não é? Por isso, mas inventava umas coisas. Não é? E nós temos essa ideia de um tipo muito inteligente que inventa umas coisas, não é? Inventa umas coisas. Não, o processo é mais sistémico e implica interação entre diferentes tipos de agentes, um bocadinho que já tinha falado, que é a interação entre entidades do sistema científico e tecnológico, estamos a falar de universidades, centros tecnológicos, unidades de investigação, seja o que for. Estamos a falar daquilo que nós poderíamos chamar utilizadores finais de tecnologia, estamos a falar de produtores de tecnologia, por isso é da interação desta gente toda que se gera muitos dos processos de inovação, por isso tem uma dimensão que é sistémica e contextuais. Quanto mais interações existirem entre pessoas, etc., maior é o potencial de inovação de um determinado território, de uma determinada economia e tal. E isso tem um conjunto de vantagens, tem um conjunto de inconvenientes. O que foi dito aqui relativamente ao Porto é uma coisa muito importante, que é perceber que normalmente isto está-se mais em cidades onde esse potencial de interação entre pessoas é mais relevante, pessoas e instituições, do que propriamente em zonas onde esse nível de interação não se dá. E por isso as cidades são, diria eu, independentemente das infraestruturas que nós possamos ter sobre isto, que podemos fazer, são os próprios espaços de interação entre pessoas e por isso são próprios espaços de incubação hoje em dia de empresas, independentemente das infraestruturas que se façam. Segundo ponto, perceber um bocadinho que a inovação ao longo destes anos todos e aquilo que fomos fazendo, a minha idade já me permite dizer isto, há coisas que hoje achamos não muito inovadoras, mas que há 20 anos atrás eram profundamente inovadoras. Estava-me a lembrar, falou da UPTEC, a UPTEC foi uma daquelas coisas que a gente financiou no terceiro quadro militar de apoio, não é? Começou a financiar no terceiro quadro militar de apoio, por isso uma coisa que entre 2000 e 2006. Na altura, fazer uma incubadora associada a uma universidade era uma coisa inovadora. Não é? Aliás, nós até ganhámos um prémio Regional Stars exatamente por causa da UPTEC, que era uma coisa verdadeiramente inovadora. Quer dizer, hoje diremos que é uma coisa razoavelmente banal. Não é? Em Portugal, não é? Em Portugal, sim, era uma coisa inovadora em Portugal, sim, para nós era uma coisa absolutamente extraordinária. E sobretudo, ter a forma como isso foi feito, com o envolvimento da universidade, com a importância que foi dada a isso, do ponto de vista da equipe reitoral, tudo por aí fora é muito importante.
do ponto de vista, e por isso, as políticas públicas têm uma dimensão que é de apoio a este funcionamento do contexto. Isto é, isto não funciona se nós não apoiarmos as instituições de investigação, se não apoiarmos as entidades, os centros tecnológicos, centros de transferência de conhecimento, etc. Se não apoiarmos as empresas, e por isso há uma dimensão de apoio a este funcionamento deste contexto onde operam os setores. Depois, o apoio ao empreendedorismo, se quer que lhe diga, depois no que diz respeito aos projetos de investimento, a experiência que se tem não é propriamente, a gente convém dizer sempre bem das políticas públicas, mas não acho que nós tenhamos políticas públicas muito bem sucedidas na área do apoio individual a projetos na área do empreendedorismo. Isto é, nós temos um problema de insuficiência, normalmente os projetos têm um problema de insuficiência de capitais próprios, e as políticas públicas têm um problema que é, eu não posso participar no capital próprio e por isso ou arranjo mais uma vez, ou há mecanismos institucionais que permitam fornecer esse capital para início dessas empresas, ou então os fundos comunitários não servem para financiar capital próprio das instituições e por isso o empreendedor corre o risco de, ou já tem dinheiro, e de facto a política pública de apoio ao empreendedorismo ela própria para desenvolver um projeto apoia, ou se ele não tem dinheiro, aí tem um problema relativamente sério. Porquê? Porque muitas vezes o sistema financeiro não resolve esse problema, ele não tem níveis de capitais próprios adequados. O track record é importante para o sistema financeiro mais convencional apoiar os projetos, por isso, quer dizer, ou tenho passado para alguém dizer, bem, esse senhor tem passado, por isso esse senhor paga, não é? Mas se eu for empreendedor não tem passado, não é? Por isso tem esse problema. E por isso, a experiência que nós temos do ponto de vista de apoio ao empreendedorismo, até o momento, eu diria mesmo no anterior período de programação, ou o período de programação 14-20, não vou dizer, estão lá os apoios, há muita coisa que se faz, mas eu acho que ainda não encontramos o mix certo de políticas, é a minha apreciação sobre isso, de apoio ao empreendedorismo, e é importante... Vamos a tempo de corrigir com os próximos montantes? Quer dizer, esperemos que sim, vamos lá ver, há uma aprendizagem. Eu acho que há coisas que resultam relativamente bem. Quando estou a falar de apoio ao empreendedorismo, estou a falar de um segmento de apoios às empresas muito específico. Não estou a falar do total dos apoios a empresas. Por exemplo, nós, apesar de tudo, temos hoje em dia, isso não é como no passado, temos um sistema científico-tecnológico relativamente robusto, até do ponto de vista regional, com diferentes interações, com projetos de IDEM, com promoção, individuais, coletivos de todo o tipo, com projetos fantásticos, uma voz, tudo por aí fora. Não é? Por isso é preciso... Quando nós estamos a falar de empreendedorismo, estamos a falar de uma coisa relativamente mais circunscrita, o que nós chamamos de apoio ao empreendedorismo, que normalmente é o empreendedor quase individual, que é o tipo que ainda tem uma ideia, que está numa fase ainda de desenvolvimento da ideia, muitas vezes ela ainda não está na fase de pré-comercial sequer, e por isso há aqui um processo que eu tenho que desenvolver a ideia, até chegar a um protótipo ou qualquer coisa que valha a pena que possa ser desenvolvido depois, e nós ainda não encontramos uma forma que envolva investimento privado e investimento público que permita reduzir o risco disto, não é? Que permita atravessar aquilo que se chama não é bem o túnel da morte, mas há ali um período de 2 anos, 3 anos em que tudo pode acontecer, nomeadamente falhar, não é? Que é o que acontece mais frequentemente. E por isso este mix explícito, esta combinação de políticas entre incubação por um lado, capitais próprios por outro, apoio e financiamento, investimento a fundo perdido, esta combinação certa para que isto possa ter uma viabilidade, porque alguns destes projetos só entram em ritmo cruzeiro no período de maturidade com algum tempo, não é? E isso é preciso ter políticas que suportem esse tempo em que os projetos não produzem ainda resultados importantes. Professora Joana Mendonça, aquilo que me parece das suas expressões que vai deixando escapar e algumas palavras também, é que não quer comparar-nos apenas e ficarmos aqui restritos a Portugal, ou seja, claro, olhando para aquilo que se faz lá fora, e parece-me que os seus horizontes vão nesse sentido, acha que Portugal ainda tem muito caminho a fazer, ou seja, temos que olhar para lá para fora para que competir efetivamente com quem está ainda mais à frente e é mais inovador. Temos. Eu primeiro deixo-me dizer que eu não estou totalmente de acordo com o que disse o Rui, porque eu acho que nós temos de facto muitos apoios ao empreendedorismo. Agora, é o caminho das pedras, qualquer empreendedor que nos está a ouvir sabe bem porque tem que o fazer. Não é? Eu tinha um colega americano que começava as aulas de empreendedorismo a perguntar quem é que quer abrir uma empresa? E tipicamente os alunos americanos levantavam todos os braços. Depois ele perguntava quem é que quer trabalhar 7 dias por semana, 20 horas por dia, sem receber dinheiro nenhum durante 2 anos. E o número de pessoas baixava. Portanto, nós sabemos que o caminho do empreendedor é um caminho difícil.
Não quer dizer que não haja, neste momento em Portugal, apoio, e não estou de acordo, embora não seja o papel da agência, na verdade, fazer esse apoio, portanto, posso até falar com alguma vontade. E tanto é que o nosso número de startups criadas é competitivo do ponto de vista internacional. A dificuldade é, precisamente, Filipe falava disso, escalar. Também por razões de tamanho, dimensão, e um pouco deste olhar para fora que nós ainda estamos a crescer nesse sentido, não é? A aprendizagem com outros países é muito importante e eu acho que nós ainda não fazemos o suficiente. Vamos fazendo, temos muitas experiências, incluindo com instituições de ensino superior estrangeiras, que nos permitem ir aprendendo, mas eu acho que nós precisamos de aprender ainda mais com outros países, aprender as experiências, porque muito daquilo que disse, por exemplo, a experiência da UPTEC, eu tive a oportunidade e o prazer de visitar a UPTEC ainda nos barracões, portanto, quem conhece o percurso sabe que de facto foi um percurso espetacular e é uma experiência muito interessante, mas noutros países já se fazia, não é? Vamos lá ver, não era uma coisa nova. Ou seja, há muita coisa que estamos a fazer agora que já se faz lá fora. Sim. Ou seja, transpondo agora para a nossa realidade atual. Nós temos o benefício dos chamados latecomers, não é? Como nós começamos mais tarde, podemos aprender com os erros dos outros e acelerar, e isso é importante, não é? Agora, para isso temos que olhar para outros países, para outras cidades, mesmo quando pensamos em cidades, olhar para outras cidades com características semelhantes, e isso é feito, não é? Nós muitas vezes não temos tempo para fazer tanto quanto poderíamos. Quais são neste momento as áreas de maior inovação? Consegue definir naquilo que é o nosso país? Eu costumo dizer que nós inovamos mais ou menos em qualquer área, porque nós temos muita inovação naquilo que são os chamados setores tradicionais, não é? Os nossos setores de produção tradicionais, onde se inova muito, de facto, e depois temos áreas emergentes, como todas as áreas associadas às tecnologias de informação, de machine learning, inteligência artificial. Temos muitos projetos nessa área, bons, competitivos a nível internacional, e temos a área da saúde e da biotecnologia, onde temos projetos muito interessantes, que tem uma curva de crescimento mais dolorosa, por ser mais longa, também muito interessante. Mas se eu tivesse que dizer assim uma área, não conseguia. E temos também a área do espaço, que eu já falei de vez em quando, que tem, mais uma vez, também com uma curva bastante longa, mas onde há oportunidades e onde temos feito um crescimento também interessante. Filipe Araújo, há pouco falamos da forma como, de facto, há esse apoio inicial e, ao de leve, tocamos na questão da criação de valor, porque de facto, o mais importante aqui é que depois tenha essa consequência. Nesse campo e nessa perspectiva já, como é que depois se consegue que esse valor fique? Essa é a maior dificuldade também, ou seja, é bom ver esses projetos a crescer, mas era também bom que continuassem a criar valor para o Porto. Sem dúvida, quer dizer, eu acho que isso é sempre uma pergunta que é sempre colocada e nós muitas vezes vemos as empresas terem que mudar a sede para outros sítios, sabemos que isso acontece, mas sempre que me fazem essa pergunta também é preciso nós vermos uma coisa, mesmo quando uma empresa que hoje é um unicórnio que tem a sede em São Francisco, por questões legais ou dos próprios financiamentos que obtiveram, dos novos acionistas que tiveram, importa relevar que quase sempre, pelo menos dos casos que me estão a ocorrer agora, a força, o manpower, o know-how, o conhecimento ficou cá. Portanto, cá é onde eles têm as pessoas a trabalhar e, portanto, onde se gera também essa riqueza, esses recursos. Portanto, acho que temos que contrabalançar as perspectivas. O que eu posso dizer, porque é factos e números que nós temos, é que o valor gerado, quer pelo UPTEC, que tem um track record fantástico de empresas e que vai mensurando isso até com relatórios da sua impacto económico, quer nos estudos que nós fizemos no âmbito do Scale Up Porto com a Ernst & Young e que revelam essa dimensão, quer pela criação de valores, quer pelo crescimento, lembro-me de valores de crescimentos de 30 e tal % ano nestas empresas, estamos a falar de uma alteração em paradigmas, se calhar que estávamos habituados até no emprego na cidade, que hoje está à vista de todas as pessoas. Eu lembro-me, há 8 anos atrás, de andar pela cidade a tentar fazer com que trazer empresas para ocupar os escritórios. Hoje o Porto tem dificuldade uma empresa que se queira fixar no Porto tem dificuldade em encontrar escritórios. Portanto, estamos num patamar um bocadinho diferente e bastante diferente. Portanto, em muito poucos anos, nós também soubemos ir aproveitando, nem tudo foi com sucesso, eu percebo o que o Rui quis dizer, nem todo o esforço às vezes é recompensado da maneira como nós queríamos, mas há de facto muitos programas e muito desse investimento que foi feito
trouxe valor, trouxe criação de empregos, trouxe novos negócios e trouxe algo que o Rui há bocadinho falou e que para mim é extremamente importante, que é numa região fortemente industrializada, com indústrias que exportam imenso, como é que nós pomos essa inovação, essas mentes brilhantes, esse conhecimento ao serviço dessas empresas para continuarmos a crescer e para que elas sejam empresas e negócios do futuro. Portanto, isso é importantíssimo. Monteiro, tocando nesse ponto, nessa adaptação e nessa capacidade, já percebemos que o nosso tecido empresarial, nosso, região e país, mas muito região, teve essa capacidade. Olhando para a crise pandémica, que obviamente não atravessou, mas que em certo ponto acelerou muito daquilo que são os processos de transição digital dessas próprias empresas. Essa resiliência, essa capacidade de adaptação notou-se ainda mais nestes tempos? Do ponto de vista da recuperação da atividade económica, sobretudo do ponto de vista da recuperação da exportação e da recuperação do emprego, isso é absolutamente evidente, não é? Estamos a níveis de exportações pré-pandemia e por isso, desse ponto de vista, quer dizer, temos uma parte que nós estamos a contabilizar, que é exportações de serviços na área do turismo e tal, que isso de facto vai tardar a recuperar e isso tem um problema. Do ponto de vista de mercadorias, já estamos neste momento a níveis de exportação pré-pandemia e por isso, desse ponto de vista, nós temos um tecido económico com uma enorme capacidade de resiliência. A pandemia e a desregulação das cadeias globais era uma oportunidade e a compreensão de que, de facto, a lógica como se organizam estas cadeias de valor gera um conjunto de riscos para a União Europeia, para a Europa e tal. Isso gera uma oportunidade para um país como Portugal, que tem um conjunto de características, apesar de tudo, interessantes. Hoje em dia temos aquelas coisas, estamos um bocado mais velhos, estamos a envelhecer, mas apesar de tudo temos uma população jovem qualificada. Eu digo isto, peço desculpa, vou voltar mais uma vez à minha experiência. Já escrevi POs de 4 períodos de programação, nós proclamávamos quase sempre o mesmo, do ponto de vista destas áreas, sem termos as condições de partida que permitiam de facto concretizá-lo, não é? Pois nós dizíamos sempre que íamos inovar e que tínhamos agora que íamos fazer coisas fantásticas, mas de facto nós não tínhamos níveis de qualificação compatíveis com os nossos desejos do ponto de vista desse potencial de crescimento científico e tecnológico, do ponto de vista do potencial e por isso, hoje em dia, de facto, nós temos, não é? Nós temos e depois temos alguma capacidade e somos um país que depois oferece outras coisas que são muito simpáticas, quer dizer, o Porto é uma cidade muito simpática, não tem problemas de segurança, é uma coisa bestial, constitui uma plataforma logística, por isso eu posso apanhar o avião quando quero, quando não quero, tenho um porto, tenho um conjunto de coisas, quer dizer, que eu falo no Porto falo em Braga, aliás, essa percepção, por exemplo, bairrista, que é o aeroporto do Porto é o mesmo que o aeroporto de Braga, não é? Uma coisa ao lado, não é? Quer dizer, uma coisa que não tem expressão, não é? Uma coisa que não tem expressão. E por isso, desse ponto de vista, temos um conjunto de condições muito interessantes do ponto de vista de desenvolvimento das atividades económicas. O que é que acontece? Eu acho que nós temos um problema que é a digitalização vai colocar, que aliás já tínhamos, ele só agora talvez fique mais exposto, que é há coisas que vão mudar radicalmente, isto é, quando nós falamos de reindustrialização da Europa, ou de a reindustrialização é uma expressão um bocadinho gasta, mas industrialização de Portugal, industrialização da Europa e tal, não é exatamente a mesma indústria que fizemos no passado, e por isso há profissões que nunca mais voltam. E esse processo de desaparecimento, a tal destruição criadora do Schumpeter é muito notório no emprego, isto é, o perfil das pessoas que vão exigir esses novos postos de trabalho é diferente daqueles que vai destruir. Ou seja, e isso vai levantar um problema. Falta essa mão de obra qualificada do ponto de vista digital. Não, o problema vai ser o que é que nós vamos fazer à não qualificada com essas competências digitais. Isso é que vai ser o grande desafio de Portugal, é o que é que nós vamos ir da região norte. Isso é assim, não é expectável que dentro de 10 anos existam mais uma coisa que nós na região todos estamos habituados a ver, que são costureiras. Não vai haver costureiras. Não é? E por isso, é assim, o que é que se vão fazer às pessoas que ainda hoje trabalham nessas áreas? Não é? Sendo certo que isso não vai ser mais feito assim. Por razões de natureza tecnológica produtiva, mas também por expectativa das pessoas, o que é que gostariam ou não gostariam de fazer. E por isso o grande desafio não está em dar esse salto, é como é que nós damos esse salto neste processo de destruição criadora, apesar de tudo com os nossos custos sociais, não é? Quer dizer, sem níveis de emprego muito elevado, que não abranja certos públicos elevados. Como é que vão agora por acaso acho que os costureiras não é bem, não é bem porque é um trabalho muito especializado e difícil de automatizar totalmente. Mas há aqui áreas que mas certamente... Não, isto é uma questão crítica que está a votar. As costureiras, pelo menos eu não vejo ficar sem a ser só costureira, mas talvez... Mas isto é uma questão crítica que nós deixámos de pensar um bocadinho, eu acho, com a pandemia, que enfim, tínhamos iniciado uma reflexão
até a nível nacional, sobre o futuro do trabalho, o futuro das profissões, e que nós sabemos que está a haver uma transformação mundial, isto não é um problema, mais uma vez, nacional, portanto temos que, mais uma vez, olhar, porque há muitos estudos feitos por aí fora, e há alguns que incluem Portugal, há um estudo da McKinsey que tem um grupo de trabalho só para olhar para o futuro do trabalho e que inclui alguns dados para Portugal, e que mostram precisamente isso, e nós temos, como disse muito bem, de facto a geração mais jovem, isto não é preocupante, a questão é a geração que ainda está ativa e que é preciso requalificar, não é? Há alguns programas de requalificação, na verdade, já no terreno, mas nós estamos a preparar, mesmo nós, em termos daquilo que é o ensino superior, nós não estamos preparados para preparar esta nova geração, porque nós não sabemos o que é que vão ser os desafios do futuro e as tecnologias, sabemos que, de facto, cada vez mais vai haver um cruzamento de tecnologias e de saberes, e por isso mesmo a formação deve ser o mais diversificada possível para criar as bases para poder enfrentar esses desafios. Mas não sabemos, estamos a criar, não temos... Rui, esse exemplo, e sem o exemplo que deu, fala de uma profissão mais tradicional que pode ser replicada a outras áreas, certamente. Mas acredita que a capacidade que já foi mostrada nessa readaptação pode ser encontrada, ou seja, é importante o seu alerta para que se possa encontrar um caminho de reverter... Eu, quando estou a falar da costureira, não estou a falar da costureira Sim. daquela senhora que nos remenda as calças. Claro, não é? claro. Estou a falar das linhas de montagens dos têxteis, daquelas costureiras todas que... Vamos Isto já continuar foram a algumas... precisar das outras. Mas é verdade que hoje em dia também, quando vamos a uma empresa de têxtil hoje, tem um layout produtivo completamente do que era no passado. verdade. Aliás, conseguem fazer vários produtos ao mesmo tempo, que é uma coisa espantosa. E por isso conseguem fazer uma saia e umas calças ao mesmo tempo, que é uma coisa um bocadinho difícil. Por isso estava a falar mais nesse perfil e não, até admito que isso, do ponto de vista urbano, se tivesse aqui a minha filha explicava isto melhor, porque compra roupa em segunda mão, uma coisa que eu não consigo perceber, mas pronto, ok. E por isso que essa coisa de facto é importante e de facto é que não estou a falar dessas, porque eu acho que essa de facto tem um potencial grande, mas é um bocadinho esta... É assim, eu acho que isso é sempre muito difícil fazer a recuperação desse tipo de pessoas. Nós, apesar de tudo, conseguimos aqui uma trajetória interessante dos últimos anos, mas eu não sei se é repetível, que foi, nós tivemos níveis de desemprego muito elevados após a intervenção do famoso programa de assistência económica e financeira negociado com a Troika, tivemos taxas de desemprego muito elevadas e nós recuperámos muito rapidamente o emprego. E recuperámos isso muito à custa do turismo. De facto, o turismo é uma atividade que tem essa capacidade de, apesar de tudo, não exigir níveis de qualificação muito elevados. E permitir reconverter, de facto, as pessoas a atividades económicas que chamem tudo. Há outras atividades que também, sobretudo no apoio à terceira idade, nas áreas mais sociais, que eu acho que também são possíveis, mas é preciso fazer esse esforço de compreender e fazer o ajustamento dessas pessoas. Quer dizer, a tal costureira que eu estou a imaginar, eu estou a falar disso, a minha mãe foi costureira, não tem problema, as costureiras estou à vontade. Mas quer dizer, não estou a ver a minha mãe agora, também já não tem idade. Agora não vai ser tecnóloga, não é? Não vai ser de certeza, não é? Não sabe matemática por isso. Há uma maior não é? dificuldade Agora, para nos vai ter que adaptar. encontrar, pode tratar de pessoas mais velhas, pode, não sei o quê, há um conjunto de serviços nessas áreas que de facto essas pessoas, e por isso deve haver uma grande preocupação. Mas há outra coisa, que é o futuro do trabalho, que tem um bocadinho a ver com a discussão que estou a fazer, que é uma coisa que está por demonstrar. Nós tomamos como certas coisas e não temos a certeza que elas sejam assim, porque, desculpem uma expressão que é um bocadinho tonta, mas eu acho que tem muita graça. Uma vez estava um treinador de futebol a falar na televisão, é um treinador muito conhecido, o Cajuda, que é uma figura cómica, e disse, é muito difícil fazer previsões, sobretudo sobre o futuro. Pronto, era uma belíssima expressão. Nós até agora temos processos de evolução e de transformação económica e social que normalmente são enviesados a favor dos mais qualificados. Também não é claro que a transformação que aí esteja vá ser exatamente beneficiar os que são mais qualificados. Isto está tudo por demonstrar. Por exemplo, a primeira Revolução Industrial foi os artesãos contra a máquina, não é? Por isso eram os qualificados contra os não qualificados, não é? Quem perdeu foram os qualificados, eram os que sabiam fazer aquilo à mão. Não é? E por isso um dos desafios que hoje em dia também temos é perceber se muitas destas atividades que nós consideramos que até são menos qualificadas não são aquelas que resistem aos processos de automação, inteligência artificial, etc, etc, etc. Então, algumas coisas dessas estão por demonstrar, e mesmo o futuro de trabalho, mas isso é uma discussão mais complicada, que se vai colocar no futuro. Mas eu diria que esse é o principal desafio, isto acelerou,
a pandemia acelerou, há essa transformação, há uma oportunidade de industrialização da Europa, percebemos que isso vai gerar oportunidades de investimento e desenvolvimento económico, vai gerar mais emprego qualificado, pelo menos nesta fase, independentemente das minhas conjecturas. O problema disto é como é que a gente vai fazer esta coisa entre o ajustamento entre as necessidades e os perfis de competências que vão exigir essas empresas e aquelas coisas que ainda temos disponíveis, tentando reduzir aqui os custos sociais, que de facto essa transição vai provocar, e isso vai ser absolutamente inevitável. Estamos aqui. Na verdade, só para completar, há um estudo do Frey Osborne muito conhecido que identifica precisamente, calcula a probabilidade de automação de cada profissão e vai um bocadinho no seguimento disto, ou seja, são as profissões no meio da curva que são mais facilmente automatizadas, portanto, as muito especializadas e muito especializadas e muito manuais são mais dificilmente substituíveis. Há aqui algumas questões que estão a surgir e que eu vou colocá-la e também lançar o desafio a quem nos está a ver à distância, se quiser colocar essas questões no chat, para nós fazermos aqui também aos nossos convidados. E há aqui uma curiosidade mais concreta, é no âmbito, obviamente, das instituições que representam, se podem nomear ou falar em exemplos concretos de empresas que foram, de certa forma, apoiadas ou que estão a vingar ou que estão a crescer e que fizeram este percurso no passado de começar pequeninos e que hoje já tenham efetivamente chegado longe. Têm assim exemplos para as pessoas conhecerem? Nós trabalhamos no município, temos uma unidade naquilo que é o braço direito de inovação e empreendedorismo, que é a Associação Porto Digital, que trabalha especificamente em fazer, digamos, scouting de soluções que possam ser utilizadas pelo município. Portanto, existem exemplos de alguns dos projetos que surgiram, de startups, que hoje são empresas que vendem serviços, dos quais nós vamos utilizando. Lembro-me não queria nomear nenhuma em particular, mas lembro-me de uma que nos apoia naquilo que é a gestão e manutenção, por exemplo, dos nossos veículos pesados de recolha de resíduos, que faz a predição de manutenção e que nos ajuda a reduzir custos naquilo que é a nossa operação, e isso tem um impacto claro na nossa operação. Portanto, esse é um dos exemplos, mas temos muitos outros daquilo que fomos utilizando ao longo do tempo e suportando-nos nas soluções do ecossistema, porque eles também, e essa é uma parte importante que nós temos que perceber, é que o poder público também tem que, obviamente, estar atento àquilo que vai existindo para se fazer e, digamos, promover esse próprio ecossistema. Rui. Quer dizer, há umas regras do... Deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque eu tenho que fazer uma correção, porque senão não sou despedido. Os funcionários públicos não são despedidos. Não têm essa vantagem. Não são empreendedores, não são despedidos, portanto, mais à vontade. Vamos ver, eu acho que nós temos políticas públicas de apoio ao empreendedorismo que funcionam em algumas coisas. Eu acho que há dimensões, sobretudo, de combinação entre diferentes fontes de financiamento com o mercado de capitais que funciona relativamente mal. Não é por acaso que, aliás, deu o exemplo de que as pessoas vão sediar a São Francisco, porque tem outros níveis de investidores e, de facto, nós temos níveis de investidores, sobretudo em Portugal, relativamente reduzidos, e a política pública até hoje ainda não encontrou. A nossa política relativamente aos instrumentos financeiros é uma coisa que, como eu estive envolvido nisso nas programações dos programas da discussão com a Comissão Europeia e depois nos resultados, e depois a gente tinha uma programação de 800 milhões de euros para gastar no Norte e acabamos a gastar 100 e mal, não é? Quer dizer, tenho um bocadinho este trauma, desculpem, mas por isso sabemos um bocadinho estas coisas. Relativamente também há uma regra da função pública que a gente também não pode dizer casos individuais, não é? Por isso eu era capaz de me abster. Mas temos muitas atividades que de facto resultaram de projetos apoiados, e aí eu era capaz de sublinhar, às vezes resultam de muitas coisas. Pode ser um apoio no sentido de um projeto dos sistemas de incentivos. Eu apoiei um empresário, um pequeno empresário, tem uma ideia engraçada e tal, e vai aos sistemas de incentivos, não é? No que diz respeito ao apoio ao empreendedorismo, a gente apoia para ele fazer o projeto de investimento e faz. Há o projeto em que a gente apoia a incubadora, e a incubadora criou as condições para que, de facto, dali nascessem projetos empreendedores por aí fora. Há programas de investigação e desenvolvimento que nós apoiamos do ponto de vista das universidades, não é? E que, obviamente, são produtores de spin-offs e startups e tal, a partir de projetos de investigação que foram feitos. E por isso, eu tenderia a não utilizar nenhum exemplo, porque seria sempre muito... Porque é uma das regras de não dar assim muitos exemplos particulares, até sem a utilização dos próprios,
mas eu diria que quando nós falamos de empreendedorismo e apoio público, nós devemos estar a falar destas diferentes vertentes, porque às vezes há coisas que nós não apoiamos exatamente a pensar que dali vai resultar uma coisa muito específica e tal, e porventura é através desse tipo de coisas que acontecem iniciativas de grande sucesso. Eu dou-lhe um exemplo de uma coisa que me aconteceu. Eu durante Daqui a pouco está-me a dar um nome. Não vou dar o nome. Durante muitos anos dei, 20 e tal anos, fui dar aulas na Faculdade de Ciências e as faculdades têm um ecossistema também muito interessante, que é, se nós... Mas como eu não morava lá todos os dias, não é? Nós temos um problema que é, há um dia que se distribui a carga letiva e por aqui e tal, e a gente não está na reunião e caem-nos umas cadeiras no colo, assim, e eu tive uma altura que me disseram que tinha que dar uma cadeira de gestão e empreendedorismo, coisa qualquer do estilo. Então a gente fazia uns trabalhos para ver o mainstream da coisa. E passado uns tempos, há muitos anos, 10 anos, a gente fez uma feira, era na Bulle, em França, era para levarmos uns empreendedores daqui, e então lá organizámos, na altura vice-presidente, que era a Teresa Lehmann, lá organizámos aquilo, depois também entrou na Câmara, fizemos aquilo, levámos e tal. Então estamos uma vez a organizar aquilo, a ver quem era, os tipos e tal, e aparecem uns miúdos, e há um tipo que diz, sabe, não, nós fomos seus alunos e tal. Então lá contaram a história de uma empresa que até era uma coisa... A Sonai depois comprou, não é? Pronto. Também é mais ou menos o que acontece muito a essas empresas. E foi uma coisa decorrente desse trabalho. Não tive nenhum mérito, mas isto para dizer que as coisas acontecem às vezes de forma muito... Orgânica, quase não chegam a perceber. Não, se criar este tal ecossistema em que estas coisas funcionam de forma... Elas resultam... Essa parte é muito importante. Elas resultam às vezes da maneira mais imprevisível. Não é aquela coisa, porque nós empreendemos, pronto, eu apoio aquele, ele vai fazer isto e a coisa vai ser... A coisa às vezes resulta deste contexto onde as coisas vão... As cidades e os ecossistemas são importantes Sim. por causa disso, é para nos conhecermos uns aos outros, para saber que existem soluções, para saber que existem designers, para saber que existem pessoas que fazem este tipo, às vezes empreendedores que fazem este tipo de cenários que nós aqui estamos, portanto, tudo isso por isso é que as cidades também são tão frutíferas na inovação e no empreendedorismo, porque são ecossistemas desde que se consiga promover, e aí o poder público é importante, mas também o privado. Eu devo dizer que na cidade do Porto existem muitas entidades incubadoras privadas, e isso é ótimo, mas é neste conhecimento, nestas coisas, que depois surgem as ideias e que avançamos, não é? Sim. Que o mundo avança. Vou deixá-la também dar alguns exemplos. Temos aqui mais algumas perguntas, portanto vamos acelerar Eu vou aqui ser o muito ritmo. rápida. Nós temos que, mais uma vez, nós temos algum cuidado de não dar exemplos, mas nós temos um programa na ANI que é o Born from Knowledge, do qual damos um prémio anualmente, e este ano o prémio foi para a Smarttex, que foi também a startup que venceu o Web Summit, para quem quer exemplos, mas felizmente há muitos, não é? Mas só porque nós premiámos. Na indústria. Essa foi e é do Porto, aplicada no Porto e na indústria, que têxtil, falamos aqui da indústria e, de têxtil. facto, precisamente Estamos desta excelente exemplo, transformação para o digital, não é? E eu tive a oportunidade de ver o pitch e adorei, posso dizer. Fantástico. Já lá vamos então a mais questões do nosso público lá em casa. Aqui a professora Joana Rezende quer também colocar uma questão. Muito obrigada pela partilha das vossas visões. Tivemos aqui coisas muito interessantes, ideias muito interessantes. E a pergunta que eu queria deixar aqui é um bocadinho ao contrário. Nós já falamos aqui de como é que podemos pegar em conhecimento que é criado na universidade ou nas universidades e gerar ideias de negócio que criam mercado e que são bem-sucedidas. Mas quando nós olhamos para os indicadores do European Innovation Scoreboard, por exemplo, nós vemos que a parte da ciência já estamos bastante bem posicionados, mas no que toca a conseguir integrar a ciência nas empresas ainda há muito caminho a fazer. E em particular, há algo que eu tenho defendido muito, que considero muito importante, que é como é que nós podemos, por exemplo, integrar doutorados nas empresas para que as próprias empresas comecem elas próprias a gerar mais inovação, mais criação de emprego qualificado, porque estou convencida que mais doutorados atraem mais doutorados e pode gerar-se aqui um processo de feedbacks positivos muito interessantes. E, portanto, se o poder é público, e falamos aqui de instituições, de políticas públicas, tem alguma ideia de como é que as universidades, colaborando com outras instituições e com o setor privado, poderão então desenvolver esta componente? Bom, eu posso responder. Gostava de começar por falar do European Innovation Scoreboard, que, como
pronto, se teve conhecimento, sabe que sofreu uma transformação metodológica. Eu tenho dito várias vezes que eu não acredito ser reflexo da realidade nacional. Acho que nós não estamos a piorar na inovação, mas estamos a melhorar. Portanto, mas isso é um aspecto. Quanto à questão da gestão de doutorados nas empresas, na verdade temos feito um crescimento enorme. Há alguns mecanismos, e penso depois, se calhar, o Rui pode falar um bocadinho melhor dos mecanismos mais regionais, mas que estão também alinhados. Há alguns mecanismos, nomeadamente, por exemplo, o nosso sistema de incentivos fiscais permite a majoração de crédito fiscal para a inserção de doutorados nas empresas a realizar atividades de ID, é perfeitamente utilizado pelas empresas, e o número de empresas o número de doutorados nas empresas tem crescido de forma significativa. E depois há uma questão muito importante que também referiu, que é a colaboração com instituições de ensino superior, que permite muitas vezes a passagem de doutorados pela experiência desta colaboração para as empresas. Isso também é feito muito com as chamadas instituições de interface, como se sabe, a ANI apoia e promove, em colaboração precisamente com as CCDRs e os laboratórios colaborativos como última configuração, também aqui com um caráter regional muito forte e que precisamente a integração, né, e a colaboração com estas instituições de interface promove muitas vezes a valorização de um doutorado numa empresa e faz muitas vezes a passagem disso. Aliás, temos tido instituições que se têm queixado disso. Contratámos um doutorado, foi difícil, começou a fazer um projeto com a empresa e pronto, lá foi para a empresa. E, portanto, nós temos assistido a isso. E acho que isso é visível nos números da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, com certeza. Portanto, acho que também nisso estamos a evoluir. Obrigada pela pergunta. Há aqui uma questão também, antes de responder, Rui, que se calhar vai também aqui um bocadinho ao encontro que nos chegou e que tem a ver com essa de integrar não só os doutorados, mas também olhando para aquilo que é as remunerações feitas em Portugal. Se isso também, de certa forma, essa baixa remuneração muitas vezes não é um entrave a que as pessoas efetivamente fiquem e que o valor acrescentado fique em Portugal e que essa mão de obra qualificada não saia. Eu diria que as duas perguntas são muito importantes, eu diria que estão no cerne do debate público sobre a evolução económica e social do país, diria eu. É assim, eu acho que há uma componente que tem que ver com... Nós hoje temos níveis de qualificação e tal que chocam um bocadinho com a nossa realidade empresarial. Não é culpa de ninguém, é o que é. Dificilmente nós teremos um investimento privado em ID, fundamentalmente em recursos humanos altamente qualificados, com a atual estrutura económica. Há estrutura económica mais propícia e menos propícia ao esforço ID, e os países que têm peso de despesa e de investimento em investigação e desenvolvimento no PIB, normalmente são países com uma estrutura económica um pouco diferente da nossa, não é? Sobretudo mais assente em determinadas áreas que são mais exigentes do ponto de vista das qualificações e de qualificações de recursos humanos altamente qualificados, nomeadamente tudo o que é produção de bens de equipamentos, não é? Tudo o que é a área da farmacêutica, não é? Por isso, normalmente os países, as regiões que têm essas áreas, na área das tecnologias de informação também e comunicação, normalmente os países e as regiões que têm uma preponderância, um peso relativo destas atividades na sua estrutura económica, normalmente têm despesas em investigação e desenvolvimento maior. Esta correlação, por isso aquilo que na OCDE vem os setores de média e média-alta tecnologia e tal. É verdade que os nossos setores não são, quer dizer, completamente baixo tecnológico. Aquilo que nós fazemos hoje no calçado resultou de uma profunda transformação tecnológica, porque nós não fazemos só... Os calçados não é uma questão só de design, é uma questão de transformação tecnológica profunda e mesmo nos textos também. Agora, a possibilidade de incrementar mais tecnologia e conhecimento a partir destes setores é mais reduzida que noutros, e por isso temos um problema estrutural. Este problema estrutural é assim, nós já fizemos muito esforço, ou temos vindo a fazer um esforço sobretudo na parte mais pública de investigação e desenvolvimento nestas áreas com maior potencial. A questão é como é que nós transformamos isto em valor económico e que interação, e por isso, por exemplo, o empreendedorismo tecnológico qualificado nestas áreas, como eu lhe digo, do medicamento por aí fora, das biotecnologias, eu acho que isso é muito importante para, de facto, se criarem condições para que as empresas possam, de facto, ter recursos humanos altamente qualificados. Enquanto não acontece, estou completamente de acordo com aquilo que disse, que é muito importante. Nós tínhamos uma linha neste atual período de programação, de 2014 a 2020, tínhamos uma linha com imenso dinheiro para contratação de recursos humanos altamente qualificados. E, num primeiro momento, recursos humanos eram doutorados. E nós nem tínhamos doutorados, nem empresas à procura de doutorados. Os primeiros avisos correram logo mal, não é?
Pronto, peço imensa desculpa por ser um bocadinho crítico às vezes. Não é crítico, a gente imaginou bem e o que acontece? Eu acho que isto, de facto, passa por um primeiro momento pelas instituições de interface. Isto é, o primeiro contacto que as empresas têm com gente qualificada para desenvolver tecnologias, etc., etc., para melhorar processos produtivos, novos produtos, etc., faz-se através daí. E por isso é uma aposta que nós temos que fazer a partir daí, com um sistema de financiamento relativamente estável e sem, deixem-me dizer isto, sem excesso de criatividade. Isto é, sem proliferação destas coisas por aí fora, porque o potencial que se tem para isto também é limitado. Não somos aí um país tão grande e por isso nem temos... Vamos ver, nós temos boas universidades, temos bons investigadores, mas isto não é propriamente Cambridge, Massachusetts, ainda não é, nem vai ser, não é? Por isso temos que perceber a dimensão disso. E por isso eu diria que as coisas... por isso essa interface aí é muito importante. E essa interface o interface e a requalificação remete para esta questão absolutamente determinante, é que de facto há uma procura europeia, mundial, de pessoas altamente qualificadas. É um mercado para isso. Quem tem a minha idade sabe isso, porque tem filhos que andam nessa vida e amigos dos filhos que andam nessa vida. E por isso onde se paga infinitamente mais. E por isso estão noutra. E isso é feito de uma maneira muito simples e muito simpática. Não é? E por isso eu diria que esse é um grande desafio que Portugal tem, que é nós conseguimos, aquela coisa que se diz sempre, nós conseguimos formar a geração mais qualificada, aquela coisa toda, mas agora não há como lhe pagar e há sítios muito mais divertidos onde se paga melhor para viver e trabalhar e a fazer coisas mais divertidas. E eu acho que esse é o principal desafio que nós temos pela frente, que é não desbaratar o que todos nós, cada um em sua casa, gastou para essas qualificações, o Estado gastou essa coisa toda e veio pela porta fora. Aliás, recentemente tivemos uma discussão com a Comissão Europeia, por causa do meu período de programação. Rapidamente. Não pode dar o exemplo. É só para... E lá veio a discussão do costume, que é uma discussão de há 20 anos, que é nós andamos a pagar bolsas de doutoramento e depois vocês não sabem o que é que devem fazer os doutorados, que eles não têm emprego. Isto não existe. Nós temos falta de doutorado, ponto final, traga de profissão. O nosso problema é retê-lo. As famosas têm retê-lo, não temos esse problema. Estamos a entrar nos nossos minutos finais e há aqui outra questão que será mesmo a última, é se destacam alguma iniciativa deste ano, 2022, de apoio ao empreendedorismo. Eu juntava aqui também um olhar ao futuro, que é 10 anos, se calhar é muito, se calhar conseguimos perspectivar 5 anos onde é que estaremos, quer em matéria de inovação, quer em matéria de empreendedorismo. Podemos começar aqui. Podemos, claro. Eu acho que, acima de tudo, os próximos anos são anos críticos. Nós temos, efetivamente, que pôr a Europa a liderar numa série de temáticas que estão já muito conhecidas, numa lógica da transição climática, na transição digital, numa lógica de ser justo no acompanhamento de alguns dos temas que nós aqui falamos. E, portanto, eu acho que os próximos anos, se há algo que me motiva, é enquadrar isto numa time frame até 2030, onde nós temos de ser capazes de fazer os investimentos certos, de maneira a Portugal acompanhar isto que é os objetivos da Comissão Europeia. Portanto, os próximos anos serão muito, muito interessantes para o ecossistema de inovação, para o ecossistema de empreendedorismo, em conseguir criar valor, como tem criado, em escalar esse valor, em tornar-nos cada vez mais conhecidos. E nós às vezes, não nos podemos estar sempre a pôr na posição que estamos sempre atrás e na cauda. Nós somos também muito ágeis, muitas vezes, a recuperar e a rapidamente aprender com os erros. Portanto, isso é extremamente importante. Do lado do município do Porto irão haver imensas iniciativas durante este ano, esperemos que a pandemia também nos ajude, mas sempre numa lógica como esta, por exemplo, onde nós estamos, onde damos a oportunidade a de vários empreendedores e várias instituições da cidade poderem criar valor e suscitar discussão e evoluirmos. Rui Monteiro, é desafiante, ou são desafiantes os próximos anos, desse ponto de vista? Não vou voltar ao buraco que ajuda, que é difícil prever o futuro. É difícil fazer previsões, sobretudo sobre o futuro, que é uma coisa mais interessante. Mas diria que as coisas estão a mudar a um ritmo muito elevado, nós percebemos quais são as transformações, quais são as principais tendências, mas eu diria que estas últimas perguntas, quer do chat, quer da professora, penso que encerram o principal desafio, que é como é que nós conseguimos ter atividades económicas que sejam capazes de valorizar os nossos recursos humanos e que sejam capazes de pagar níveis de remunerações e qualidade de vida que sejam bastante aceitáveis, não é? E isso associado a uma coisa que é a nossa economia vai ter que mudar, tem que mudar do ponto de vista estrutural
e por isso nós já somos hoje muito eficientes a fazer o que fazemos, precisamos de fazer coisas que gerem maior valor acrescentado, que são outras atividades que hoje têm menos pressão, mas queriam ter mais pressão no futuro. Doutora Joana Mendonça, palavras finais também. Eu acho que, de facto, para fazer face a estes desafios, acho que sim, os próximos anos vão ser desafiantes, não só para Portugal, mas para o mundo inteiro. Nós ainda estamos a viver esta situação pandémica e estes desafios também, os desafios de transformação tecnológica acrescentam-se a este contexto, mas sem dúvida que temos que olhar para a inovação como, não é, como já diz o Peter, a chave para o crescimento económico, e para isso é preciso promover, como disse o Rui, todo este ecossistema que é feito de uma série de instituições diferentes, e também por isso acho que estes momentos com as diferentes instituições que aqui estão e diferentes configurações regionais são muito importantes para a promoção deste futuro para a inovação. Joana Mendonça, Rui Monteiro, Filipe Araújo, obrigada aos três por terem estado nesta primeira edição, neste primeiro debate do Entreprenau, o primeiro de vários, de 5, que vão acontecer ao longo dos últimos meses, sempre a maior conferência de empreendedorismo da Universidade do Porto que levamos até si.